Tetelestai quer dizer isso aqui, ó, está consumado, amém? O que está consumado, irmão? As pessoas leem, o texto que se encontra lá no livro histórico de João, que tendo Jesus tomado vinagre, ele bradou, está consumado. Então assim, as pessoas leem, falam, mas não entendem, porque as mesmas pessoas que leem, que falam que está consumado, essas mesmas pessoas estão tentando pagar um preço. Então não entenderam o que é de fato estar consumado. Então precisamos compreender o que é de fato estar consumado. Tetelestai, expressão grega que significa estar consumado. Adjetivo cujo procedimento encontra-se completo, realizado, perfeito. Então o que é estar consumado? É algo que está completo, totalmente realizado e perfeito. Se está completo, se está realizado e está perfeito, aonde é que entra o paga-preço do homem para alcançar ou obter a salvação? Não cabe. Não preenche essa lacuna que o sistema religioso deixa. Se está consumado, está completo, está perfeito, está realizado, está pronto. Então eu não posso, amado, ultrajar o Espírito da graça e pisar no sangue da aliança no qual nós fomos santificados. Porque quem disse isso aqui não é o irmão Elson, não foi o padre, o pastor. Quem falou isso foi Jesus. Foi Jesus que disse: está consumado, está pronto. Porque para isso ele veio, para no Calvário ele consumar uma eterna redenção. E porque os nossos irmãos, talvez aquele que nos ouve neste dia, nesta gravação, seja pelo Facebook ou pelo YouTube, talvez nossos irmãos estejam se questionando: mas eu que não faço a minha parte, mas eu que não pago o meu preço. Meu amado, se existe um preço para ser pago, não é para salvação. Existe sim um preço a ser pago, um preço para você renunciar às suas paixões, um preço para você renunciar às influências deste mundo. Sim, é um preço, se podemos classificar assim. Um preço para você abandonar de fato o sistema, enterrar o seu passado e viver o novo em Cristo. Um preço de você até perder certas amizades, como eu já perdi. Um preço de até a própria família te chamar de falso profeta, te chamar de herege. E haja vista, nós somos herege. Porque herege é todo aquele que se levanta contra um dogma religioso. Não é contra Cristo, é contra um dogma. E nós nos levantamos contra o dogma da tradição religiosa, que diz que não está consumado, quando a palavra diz que está consumado. Amém? Então o adjetivo o procedimento encontra-se perfeito, completo, realizado. Está consumado quer dizer que conseguiu chegar ao mais alto nível de perfeição. Foi necessário Deus se revestir de carne para vir consumar a salvação. Visto que nenhum homem pôde cumprir a lei, porque era contra nós em suas ordenanças, nem o próprio Moisés, que foi aquele que Deus outorgou a lei, não viveu, não cumpriu a lei. Tiago disse, Tiago 2,10, se tropeçarmos em um ponto da lei, em um mandamento da lei, é transgressor de toda a lei. Então ninguém conseguia cumprir a lei. Foi necessário Deus se revestir de carne. O verbo era Deus, estava com Deus. O verbo se fez carne, tomou uma forma humana, para naquela cruz
Ele rasgar o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. Nós é uma força de expressão, porque Paulo estava falando para um povo que viveu os dois lados da moeda, viveu no tempo da lei e também recebeu a graça, viveu no tempo ali, no momento transitório. Nós gentios, nós já nascemos com a graça estabelecida, ou seja, nós já nascemos debaixo da salvação. Jesus não morreu para nos salvar, porque nós em Cristo já nascemos salvos, por causa da obra que Ele consumou no Calvário. Como resultado daquilo que Ele efetuou no Calvário, nós nascemos debaixo da graça de Deus, debaixo dessa salvação. Eu tenho que pincelar isso aqui, irmão? Então a obra de Jesus no Calvário não vale para mim? Claro que vale. Nós só nascemos debaixo da salvação porque Ele entregou a vida no Calvário, amém? Então está consumado, está perfeito, está realizado. Ele conseguiu chegar ao mais alto nível de perfeição. Fato consumado é algo que é irremediável. Jesus foi o único mediador entre Deus e os homens, e Ele foi na cruz e executou, e ponto. Fato consumado é algo irremediável, inevitável e infalível. Infalível, irmão. O que Jesus fez na cruz foi perfeito, infalível. A carta aos Hebreus explica que se a primeira aliança fosse perfeita, não tinha necessidade da segunda. Mas era necessário que outro sacerdote, que não fosse da ordem de Levi, se levantasse. Porque os sacerdotes da ordem de Levi eram falhos. Então Jesus vem da ordem de Melquisedeque para tirar, revogar o primeiro e estabelecer o segundo. E nessa vontade nós fomos santificados. Obra perfeita, obra consumada, fato consumado, amém? Então está aí. Tetelestai significa estar consumado, perfeito, pronto, completo. Olha lá, livro histórico de João, capítulo 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Tetelestai, está consumado, amém? Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então Ele na cruz, Ele consumou a nossa eterna redenção, uma eterna salvação. Está consumado. Mas a religião tem dificuldade de entender isso. Eles estudam teologia, eles fazem seminário para tentar complicar uma coisa tão simples como isso aqui. Paulo disse aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 11, no versículo 3, ele disse: eu temo, eu estou preocupado, para que assim como a serpente enganou a Eva, assim não sejais vós também enganados, e descaiais da simplicidade que há em quem? Em Cristo Jesus. Porque ele disse: eu estou com zelo de vós, eu estou com cuidado de vocês da igreja, para vos apresentar a um só marido, a saber, Jesus Cristo. Então Paulo tinha essa preocupação, porque ele queria apresentar a igreja perfeita, como de fato somos e estamos em Jesus Cristo. Igreja sem ruga, sem mancha e sem mácula e coisa semelhante. Então isso é um resultado de uma obra que foi consumada no Calvário, amém? Olha lá, Isaías, vamos olhar nas profecias. Isso bem antes do Nazareno. Isaías capítulo 45, versículo 22. Olhai para a religião,
Olhai para o homem, então. Olhai para mim, e sereis o quê? Salvos. Vós todos os termos da terra. Isso aqui já abrangia os gentios, era uma profecia que também os gentios seriam alcançados, não apenas os judeus. Porque eu sou Deus e não há outro. Não há outro, irmão. Olhai para mim e sereis salvos. Paulo diz aos Hebreus 12 que nós devemos permanecer olhando para Ele, que é o autor e o consumador, aquele que aperfeiçoou a fé em nós. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Vamos lá na profecia histórica de Isaías 53. Olha que o profeta messiânico já falava. Parece que ele estava vivendo nos dias de hoje, né, irmão? Olha se não tem semelhança aí. Já começa assim, né? Quem deu crédito à nossa pregação? Quem? São poucos. Aí. 90%, amado, dos filhos de Deus estão entrelaçados no sistema. Sistema humano, rudimentos de homens, doutrinas de homens. A palavra da graça soa estranho aos ouvidos dessas pessoas, porque elas foram ensinadas, induzidas, foram fascinadas, hipnotizadas a viver misticismos em suas reuniões, onde um óleo que você coloca em uma comida tem poder, onde uma água mineral que você nem sabe de onde veio vira água ungida, onde se vendem tudo nessas reuniões que parece mais uma mercearia, de sabão em pó a lenço. E eu fico olhando perdão a expressão, a cara de pau desses homens, de pregar o texto isolado. Ainda ouvi ontem porque Paulo, ele dava os seus lenços e as pessoas levavam e passavam nas enfermidades, e as enfermidades e os demônios iam embora. Paulo não dava lenço coisíssima nenhuma. O povo que arrancava de Paulo, aquilo não era doutrina, Paulo não ensinou aquilo. Igreja primitiva, os sinais e prodígios acontecendo, a palavra tinha que correr, era necessário. Eles não tinham as escrituras como nós temos hoje. Então como eles iriam crer? Como eles creriam? Tinha que acontecer algo. Era um ministério lá, os prodígios dos apóstolos. Aí eles querem fazer igualzinho hoje. Como eles não conseguem, aí eles ficam vendendo toalha, vendendo isso, vendendo aquilo, tapeando, né? Enganando o povo de Deus, porque o povo não entendeu que está consumado. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço forte do Senhor? A nós. O braço forte do Senhor se manifestou. Aqui estamos nós, porque cremos nesta palavra. 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, dizendo Isaías, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Aí vem Hollywood e coloca um Jesus loiro dos olhos azuis. Aí os nossos irmãos aí da outra religião compram um quadro, colocam em casa e dizem: esse aqui é Jesus. Não havia beleza nem formosura para o que desejássemos. Jesus era um judeu comum. Eu estou falando do Nazareno, não Jesus o Cristo ressurreto, que é Deus. Estou falando do Nazareno, que está falando daquilo que ele ia sofrer. Um judeu comum, talvez narigudo, né, como eles são, cabelos compridos, barbudo. Ele era tão comum que ele andava com seus discípulos, ninguém sabia quem era quem, a ponto de quando ele foi traído, Judas teve que dar um beijo para que Roma discernisse quem era Jesus, que ele era muito parecido. A diferença dele não estava na aparência física, estava na sua vida, na sua fala.
no seu coração, na sua sabedoria. Mas esse não é filho de José e Maria? Onde foi que ele aprendeu tanto assim? Mas você nem estudou, você nem fez faculdade, você nem estudou teologia. Onde foi que vocês aprenderam isso? Com Jesus? Com o Pai, amém? Não havia boa aparência nele para que o desejássemos. 3. Era desprezado. E como foi o nosso Cristo desprezado? E o mais rejeitado entre os homens. Homem de quê? Homem de mansões. Não, porque para ser de Deus tem que ter jatinho, templo luxuoso, Hilux. Que Hilux? Hilux é pensamento de pobre. Mercedes, BMW. Ah, lá Jesus lá. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Lembrando quem está falando é Isaías. João capítulo 1, versículo 11. Ele veio para os seus e os seus não fizeram dele caso algum. Blasfemas! Por quê? Se dizem ser Deus ou igual a Deus. Mas está escrito na vossa lei, vós sois Deus. Não, não é bem assim. E assim está hoje. Não estão fazendo caso algum da palavra consumada no Calvário. 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, vírgula. O que é que o sistema religioso ensina? Se você está doente, venha para a campanha da cura. E nessa campanha, eu vou lhe dar um lenço ungido com suor. E você vai levar e você vai passar esse lenço. E eu, que eu não sou bobo nem nada, né? Eu vou usar o texto isolado e dizer que verdadeiramente Ele levou as nossas enfermidades. Quem crê? O povo, amém. Aí o povo vai lá, leva o lenço. Depois leva o envelope, porque tem que pagar o lenço, né, irmão? Não é de graça. Porque leram para ele isso aqui, mas não está escrito, irmão, tá? Mas de que enfermidade o texto está falando? É enfermidade física? Então Paulo era um filho do capeta, porque Paulo só vivia doente. A ponto de mandar Timóteo também tomar um pouquinho de vinho com água, que era bom para o estômago. Paulo, em Gálatas, parece que tinha problema na visão, que disse que os irmãos queriam arrancar os olhos para dar para ele. Paulo parou na Galácia e fundou a igreja da Galácia por causa de uma enfermidade na carne. Paulo era doente. Paulo andava com um médico chamado Lucas, que escreveu Atos, que cuidava de Paulo. Então tem alguma coisa errada. Não tem nada de errado. Está errado é o sistema que não entendeu o que leu. As nossas enfermidades aqui, o que Isaías está profetizando, são enfermidades espirituais. A doença do pecado que entrou por Adão, que separou a humanidade de Deus. Isaías 59, 2. O pecado que faz separação entre vós e o vosso Deus. Jesus, quando Ele veio no Calvário, Ele pegou essas maldições, essas enfermidades. Isso é para que você entenda que enfermidade na Bíblia também não se refere apenas no sentido literal. Quantos aqui estavam enfermos? Não na carne, mas no espírito, na mente. Não mais no espírito, corrigindo, porque o teu espírito está perfeito, mas na alma, na mente. Como o amado disse, você nunca se via perfeito com Cristo, porque todo mundo dizia que tu era um doente, um desviado, um herege, um rebelde. Então você estava doente, mas Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Você está curado. Aí, mas a minha carne, a tua carne é fraca, disse Jesus.
É claro que Jesus cura no sentido físico. Como cura? Eu posso dizer isso por mim. Claro que Jesus cura um aidético, uma pessoa de câncer. Jesus cura tudo o que Ele quiser. Eu não posso usar esses textos como doutrina e dizer que aqui é a igreja do milagre. Que milagre, irmão? Aí as pessoas são atraídas por causa disso, porque quer se livrar de uma dor de cabeça, de uma dor na perna, e nunca conhece verdadeiramente o amor de Deus e a sua palavra, porque fica preso a fragmentos. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reportávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Se Ele é de Deus, por que Ele está levando isso sobre si? 53:5. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Cadê a doença aí? Cadê a enfermidade aí? A enfermidade aí é o que? Transgressão e iniquidade. Então a enfermidade lá são as transgressões e iniquidades. Pecado. E Ele foi ferido e moído por causa das transgressões e das iniquidades. O castigo, lembrando sempre que isso aqui está falando antes de Jesus nascer, tá bom? Há 730 anos, bem antes de Jesus nascer. O castigo que nos traz a paz estava sobre... Quem está em paz aqui? É porque estava lá sobre ele os castigos. Estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos o quê? Quem é sarado aqui? Quem é sarado? Ser sarado. Curado. 6. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Assim estávamos nós no sistema ali, não presta, eu vou para aquela outra, aquela não dá, eu vou para outra, a campanha não deu certo, eu vou para o jejum não vai, eu vou para o monte não deu certo, eu vou para a escada não deu certo. Todo mundo anda desgarrado pelos seus próprios caminhos. Assim estava o povo lá de Israel. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Caiu tudo sobre Jesus. Todas as maldições caiu sobre Jesus. Isso é para você valorizar o está consumado de Deus. Paulo disse aos Gálatas 3:13: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele levou todas as maldições. O irmão hoje vai ter culto de libertação. Libertação de quê? Se ele levou na cruz as maldições. Quem vai para culto chamado culto de libertação é uma pessoa que se vê em pecado, indigno e não entendeu que a obra foi consumada. Aí vive procurando essas coisas. Água ungida, a mão na cabeça do homem de Deus. E lenço e rosas. Por quê? Porque se vê em maldição. Se vê antes da cruz. Se vê antes da obra que foi consumada. Nós não. Nós estamos em Cristo Jesus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro, e ele foi, disse João, eis aí o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como um cordeiro foi levado aonde? Ao matadouro, à cruz. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. 8. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos... ia morrer. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Por causa do pecado do seu povo, ele foi atingido. 9.
e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Cordeiro, né? Perfeito. O Cordeiro de Deus imaculado, perfeito. Foi lá no Calvário e consumou a eterna redenção. 10. E aí, irmão? E Deus, todavia ao Senhor agradou moê-lo. Imagine. Aí você entende quando Jesus está orando no Getsemane, e o seu suor, né, porque ele estava ali como filho do homem, era Deus, sim, mas revestido de carne, ou seja, Jesus de Nazaré, o filho do homem. Ele estava... Jesus não era 50% Deus e 50% homem. Jesus de Nazaré, ele era 100% Deus e 100% também homem. Amém? O Nazareno. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Aí você vê Jesus lá no Getsemane orando, clamando, dizendo: se possível for, passa de mim esse cálice. Cálice ali era a morte. Todavia seja feita a tua vontade, não a minha, não a do homem nazareno. Porque quando Pedro corta a orelha de Malco, ele disse: guarde. Ou tu pensas que se eu clamar o Pai não manda legião de anjos aqui e me livra desse momento? Então ele tinha ali todo o poder, mas ele esvaziou-se de si mesmo, a ponto de o seu suor tornar em gotas de sangue. E ele dizia: seja feita a tua vontade. Hoje os crentes não querem viver a vontade de Deus. Senhor, seja feita a tua vontade. Mas eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero assim. Peraí, é feita a vontade de Deus ou não é? Se Jesus deu exemplo para que fosse feita a vontade dele, como é que eu vou querer viver a minha vontade? Meu irmão, sinceramente, é como disse Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. As nossas vontades foram crucificadas com Cristo. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo o quê? Enfermar, adoecer, que ele levou. Quando a sua alma se puser, por quê? Por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ou seja, por mais que ele sofresse, o resultado do seu sofrimento iria prosperar, iria dar fruto. Olha aí, ele verá o quê? O fruto do trabalho da sua. Ele afligiu a sua alma, mas ele ia ver o fruto. Por isso que Paulo diz que nós devemos dar o quê? Frutos. Romanos 7,4 diz que nós agora vivemos para aquele que ressuscitou. Nós vivemos agora para o outro, a outra manifestação, para que agora demos frutos para Deus. E verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará o quê? Triste? Satisfeito. Por mais que ele tenha sofrido, o resultado foi um resultado de satisfação, de alegria. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos. O meu servo ali é Jesus. Porque, presta atenção, com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a todo mundo. A muitos, não é todos, a muitos. Porque as iniquidades dele levará onde? Sobre si. Então Jesus não levou o pecado da humanidade no jejum que você faz, ou que você fazia, numa campanha, num propósito, num projeto da igreja. Essas coisas que eles inventam, irmão. Jesus levou as enfermidades, o pecado sobre si. E aonde foi isso? No Calvário. Lucas 13:31 é um texto histórico.
Então vamos ter cuidado aí nesse terreno. Lucas 13:31. Naquele mesmo dia, chegaram uns fariseus, sempre eles, né? Chegaram os fariseus dizendo-lhe: sai, retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Herodes aqui, amado, não é Herodes do Mateus 2 não, tá bom? Que Herodes do Mateus 2, ele morreu lá, quando Jesus tinha nascido, foi lá para o deserto. Depois que Herodes morreu, aí Deus mandou José com a sua mulher e o menino voltar para Israel. Porque Herodes aqui não é uma pessoa. Herodes aqui é uma hierarquia, é um título. Herodes aqui é o sistema herodiano, é como se fosse um reinado, né? Que sai o pai, entra o filho e o neto, etc, etc. Então, naquele mesmo dia, chegaram os fariseus dizendo-lhe: sai, retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. O Herodes lá de Mateus 2, está descrito em Apocalipse 12, que ele era chamado de quê? Dragão. O dragão que queria tragar o menino. E esse Herodes aqui, Jesus chama de quê? E respondeu-lhes, Jesus respondeu, né? E respondeu-lhes: ide e dizei aquela dizei aquela raposa: eis que eu expulso demônio. Demônio aqui é estado de espírito, lunáticos, loucura, perturbação na mente, como gadareno e todas aquelas manifestações de, por exemplo, de epilepsia, quando o jovem vai, cai no fogo, se corta, vai, cai na água, e Jesus vai, expulsa aquele estado de espírito e cura aquela pessoa, amém? Tem nada a ver com seres de outro mundo. Respondeu-lhe: ide dizei aquela raposa, para dizer o quê? Jesus mandou os fariseus dizer para ele, né? Vai lá e fala para ele: eis que eu expulso demônios e efetuo o quê? Curas, aqui curas no sentido literal, né? Que Jesus passava e curava mesmo. Hoje e amanhã, e no terceiro dia, tetelestai, sou o quê? Consumado. Morro e consumo a eterna redenção. Então é para dizer, Herodes, é para dizer, fariseus, aquela raposa lá, Herodes, que hoje e amanhã eu ainda expulso demônios e eu ainda opero curas. E amanhã, terceiro dia, sou consumado. Por que a igreja fica até hoje aí dizendo que está expulsando demônio? Se Jesus disse hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Então, se era para expulsar demônio, como eles vivem fazendo aí, esses caça-demônios aí, eles tinham que voltar lá no passado, na época de Jesus de Nazaré, antes de quê? Do terceiro? Porque Jesus expulsou hoje, naquele tempo, naquela geração, e amanhã, sexta e sábado, por assim dizer. Não, perdão, quarta e quinta, porque no terceiro dia ele foi para o Calvário. Na sexta, né? Ele foi para o Calvário. Então, quando ele foi consumado, não tem mais como expulsar demônios e nem efetuar a cura, porque a profecia diz que ele levou sobre si as nossas dores e enfermidade. Amém? Ô irmão, eu não estou conseguindo pegar o raciocínio não. Pega, porque é pelo Espírito, não é por força não. Não é por violência não. Lucas, eu voltei, né? Foi. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Olha lá, irmão, cresça na graça e no conhecimento. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo todo mundo, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da
salvação deles. Olha aí, ó. O príncipe da salvação. Convinha que aquele para quem são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, porque tudo existe, subsiste por causa dele, trazendo muitos filhos à glória. E nós já estamos na glória, porque o sistema diz que glória é lá no céu. Não, meu irmão, glória é em Cristo, independente de ser aqui na terra ou se é no céu. Porque você não está em um Cristo aqui e vai estar em outro Cristo lá. Você está no mesmo Cristo glorioso, amém? Por isso que Paulo fala aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 29 e 30: aos que dantes conheceu também predestinou, e aos que predestinou a estes também chamou, e aos que chamou a estes também justificou, e aos que justificou a estes também glorificou, amém? Ele nos trouxe a sua glória. Consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Hebreus 5, 9. E sendo ele o quê? Consumado. Ou seja, ele completou, realizou, aperfeiçoou, concretizou a obra no Calvário. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna para todos os que lhe obedecem. O que é obedecer? Crer nesta palavra. Porque quem não crê nesta palavra não tem a salvação eterna na mente. Tem no espírito, mas ele não sabe. Então ele diz: hoje eu sou salvo, amanhã eu não sou. Hoje eu estou bem com Deus, amanhã eu não estou. Então quem obedece esta palavra, esta salvação eterna, porque ele nunca se vê perdido, ele nunca vai se ver defeituoso, porque ele entende que ele é fraco e falho na carne, mas no que tange ao seu estado de espírito, ele está o quê? Perfeito, completo, pleno. Disse Paulo: e estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Hebreus 12, 2. E como é que nós vamos entender isso? Só olhando para ele. Porque se você olhar para a religião, para o homem, para o pregador, você nunca vai se ver perfeito, você nunca vai ver a obra consumada. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Paulo disse a Tito no capítulo 1, no versículo 1, que a fé é dos eleitos. Consumador da fé é uma fé perfeita, completa. Não é uma fé solta, não é uma fé em uma coisa, em um elemento, em um objeto. É uma fé na sua palavra, porque Jesus, ele é o autor e ele é o consumador da fé, o qual Jesus, pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta ou a vergonha, assentou-se à destra do trono de Deus ou da majestade, ou seja, recebeu novamente toda a sua autoridade que lhe era devida, a qual ele se despiu ao descer para se fazer homem. Amém? Vamos caminhando. Gálatas 3,13, olha lá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Quem está na lei está em obras de maldição. É o que Tiago falou, 2,10. Você tenta fazer tudo, mas tropeça em um ponto da lei, é transgressor. É o que Paulo falou, Gálatas 3,10. Se não permanecerdes em todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las, se tornou maldito. E por isso Cristo nos resgatou da maldição da lei. Lembrando que Paulo está fazendo para um povo que viveu a transição da lei para a graça. O povo, meus amados, os irmãos estão vivendo lei de ousado, ou tentando viver lei. Nós não temos lei, e quando eu digo lei, nós não temos lei de Moisés,
Os gentios não receberam o mandamento. Os gentios receberam a graça. Quem fica aí tentando fazer jejum, comer Páscoa, dar dízimo, está vivendo lei, está vivendo Moisés, está vivendo maldição. Quando Paulo diz Cristo nos resgatou da maldição da lei, eu e você não estava incluso nesse projeto, porque Paulo está falando para um povo que viveu debaixo da lei, mas a lei só vigorou até João Batista. De então foi pregado o reino de Deus, e Jesus é o fim da lei para a justiça de todo aquele que nele, quem crê. Então você não está na lei, você não recebeu a lei, você está na graça de Deus em Cristo Jesus. Ah, irmão, então você é uma pessoa que não é doutrinada porque não existe uma lei na sua vida. Não, existe sim, não essa lei. Nós estamos inclusos na lei de Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito, de quê? De vida, em Cristo Jesus, nos livrou da lei do pecado e da morte, amém? Nós estamos na lei do Espírito, ou seja, a lei do amor, a lei da graça de Deus, a lei da obra consumada no Calvário, e não na lei de Moisés, nas ordenanças, 603 ordenanças, no paga-preço e em toda aquela cultura judaica que eles viviam. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se o quê? Maldição por nós, porque está escrito, já estava lá em Deuteronômio escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Deixa eu aproveitar aqui que eu ia explicar em outra mensagem, não expliquei. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, né? Ou na cruz, né? Historicamente não é comprovado que Jesus foi crucificado ou foi apregoado num crucifixo, numa cruz. O termo grego diz estaca reta, estaca de maldição. Talvez tenha sido um tronco e ele foi de fato pregado as mãos e os pés. Não quer dizer literalmente que foi um crucifixo, tá bom? Então você vai ver, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, e logo vem na nossa mente que Jesus foi crucificado de braços abertos. Isso não muda nada, não altera nada. De fato ele foi crucificado em um madeiro, que no grego lá quer dizer uma estaca reta ou uma estaca de castigo, disciplina. Não muda nada, tá bom, irmão? É madeiro, ou é cruz, ou é um X, não importa. Ele foi crucificado no madeiro, amém? Isso é até bom também, porque existem muitos evangélicos que fala mal dos nossos irmãos católicos porque tem crucifixo em casa, mas tem evangélico que usa crucifixo vazio. Não, irmão, eu uso, mas é vazio. Do crente pode usar vazio. Você usa o que você quiser. Você tem isso como misticismo na sua vida, você usa. Mas Jesus nem nisso foi crucificado. Foi no madeiro, que pode ter sido provavelmente simplesmente em um tronco. Simplesmente não, né, irmão? Ser crucificado, ser apregoado no madeiro não é brinquedo. É só título de curiosidade mesmo. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha o que Pedro falou também, 1 Pedro 2:24. Levando ele mesmo em seu quê? Como é que as pessoas pregam hoje que se você fizer um jejum, Jesus vai levar as maldições? Como é que as pessoas pregam hoje que se você levar um lenço para sua casa, uma coisa, Ah, irmão, me perdoa, mas não tem como falar, não tem como não falar dessas coisas. Ah, irmão, você só fica falando dos outros. Eu não estou falando dos outros, eu não estou dando nome a homem aqui, não estou dando nome aqui à instituição religiosa. Eu estou falando de sistema religioso, seja ele quem for. Como é que as pessoas pregam que isso tem poder, que aquilo tem poder? Induzem as pessoas a acreditarem naquilo. É uma idolatria terrível, irmão. Porque quando não é coisa, é o homem. É atrás do homem, aquele homem ungido, aquela mulher santa. Não vive isso. Santo é Jesus Cristo e nós somos santos nele. Fora dele, meu irmão, já era. E Pedro diz, levando ele mesmo em seu corpo. Foi no Calvário que ele levou. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os nós estamos mortos para o pecado.
Paulo falou aos Romanos, capítulo 6, versículo 14: o pecado não terá domínio sobre vós, porque vós não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você está louco, irmão? Como é que você prega que não existe pecado? Meu irmão, oh abençoado, você que prega a Bíblia, você que diz que é um homem de Deus, você que diz que tem ministério tradicional, pentecostal, sei lá o que mais. Se está escrito e nós pregamos o que está escrito, nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Se ele disse, Pedro disse, que ele levou em seu corpo, eu acredito que ele levou. E o mundo aí, irmão? O mundo está aí. E as pessoas matando, destruindo um ao outro. Você quer dizer que isso não é pecado? Claro que é pecado. Não é o pecado de origem espiritual, o qual condenava o povo de Deus, o qual impediu o povo ter acesso a Deus, que Jesus no Calvário levou. O que existe aí é um fragmento, um reflexo daquilo que é carne de Adão. O que existe aí são obras da carne, que é o alvo, que é pecado. Mas não é pecado para maldição, porque a maldição Jesus levou no Calvário. E como consequência desses erros que as pessoas cometem, as pessoas vão colher. Aonde? No espírito? Na carne. O que você semear, você vai colher. Irmão, já que o Senhor pregou essa palavra, que Ele levou em seu corpo os nossos... Está escrito ou não está? Então, se vocês duvidam dessa palavra, rasgue a Bíblia. Olha lá. 1 Pedro 2,24. Levando Ele mesmo, Ele ali é Jesus, em seu corpo, os nossos pecados sobre o... Oh, abençoados, levou ou não levou? Se vocês que vão me ouvir aqui dizem que nós estamos mentindo, vocês estão dizendo que Pedro mentiu e que Jesus também mentiu, e que Paulo mentiu, e que a Bíblia é mentira, e que a obra não foi consumada. Então é isso que vocês estão vivendo, porque vocês estão com a Bíblia na mão e negando a Cristo. Não precisa forçar nada aí, eu só estou lendo. Agora, cabe a cada um de nós nos posicionar. Eu me posiciono dentro desta palavra. Senhor, eu acredito, eu recebo que o Senhor levou sobre si os pecados. Eu recebo esta palavra. Eu tomo posse desta palavra. Eu tomo posse desta palavra. Tem alguém mais para bater palma ou vai ficar só dois irmãos aqui batendo palma? Oi, irmão. Pensei, né? Então mais pessoas receberam. Tem gente que não recebe, irmão. Não, mas não é bem assim. Colossenses 2,14 está escrito, é só pegar a Bíblia e conferir. Ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós em suas ordenanças, cravando-o na cruz. Romanos capítulo 6, é só ler a Bíblia. Melhor dizendo, lê o Evangelho, porque na Bíblia você vai encontrar muita coisa. Lê o Evangelho. Romanos capítulo 6 diz que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Ou não foi? Ô, irmão, então nós cremos nessa palavra. Quando você vai, isso é confessar Jesus. Isto é você orar em linha com a palavra, é você confessar o Evangelho. Quando você começa a confessar esta palavra vai atuando na tua mente, atuando na tua alma, atuando no teu espírito. De repente você se vê perfeito, forte, abençoado, salvo, batizado com o Espírito, porque é isso que você é em Jesus. Então, se você fica ouvindo essas coisas que pregam aí, você só se vê debilitado, fraco, pobre, pecador, miserável, carrapato do cavalo de Jacó. Só se vê assim. Então me perdoe, meus irmãos, eu amo muito meus irmãos em Cristo, mas a maioria não crê no Evangelho, irmão. Não crê porque não entenderam a graça de Deus, não entenderam a palavra do Pai, não crê nas Escrituras.
levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os... Você tem que se ver morto para o pecado. As tentações estão aí, sempre vai bater na tua porta. Aqui a porta aqui, ó. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, tamanha treva haverá na tua vida. Então aqui é a tua porta, aquilo que você vê, aquilo que você é atraído. O pecado não tem domínio sobre você, mas se você ficar dando atenção, se você ficar preso, se você ficar, alimentando esse sentimento, você vai se ver como um pecador miserável. Mas quando você alimenta a tua mente, a tua alma com a palavra do Pai, você vai se ver perfeito em Jesus Cristo. Olha lá, 1 Pedro 3,18. 1 Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu, quantas vezes? Uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo... Na carne você está morto. Como assim, irmão? Meu irmão, não há condenação na tua vida, você está morto na carne, você tem que entender isso. Isso é espiritual, irmão. Você está morto na carne, Jesus te matou na cruz. O teu espírito está vivificado, Ele nos ressuscitou. Morto na carne, mortificado na carne. O que está mortificado na carne é você dominar as tuas paixões. Você vê a tentação, você vê o pecado, batendo na porta, as provações, você diz: eu resisto, eu não vou cair nessa, porque essa natureza aqui, ela está morta, ela está crucificada. Você vê, tem nada não, o que é que tem? Então tá, então vai colher, irmão, vai colher. Hebreus 9:11, olha o que diz: mas vindo Cristo, e Ele veio, amém? Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. 12, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, irmão. Que conversa é essa de perder a salvação? Ele efetuou uma eterna redenção. Salvação eterna ninguém perde. O que as pessoas perdem é a salvação da alma. Jesus nunca mandou ninguém pregar para salvar espírito. Irmão, você nunca leu não? Jesus chamou Pedro e disse: eu farei de você pescadores de homem. Ou pescador de quê? De almas, pessoas. Você foi chamado para pregar o evangelho, para salvar a mente das pessoas, as almas aflitas das pessoas. Nós fomos chamados para pregar liberdade àqueles que se encontram escravizados, aqueles que se encontram presos, oprimidos. É o que Jesus disse lá em Mateus 11:28, vinde a mim, vós que estáis cansado, oprimido, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Então o evangelho salva a tua alma, a tua mente, o teu psique, o teu entendimento. Eu não posso pregar salvação eterna para levar ninguém para o céu, porque isso só Jesus fez e é pela graça. Existem os dois aspectos da salvação. Salvação do espírito é pela fé, Efésios 2:8. Salvação da alma é pela confissão da palavra. Você confessa esta palavra e a salvação atua na tua mente, no teu coração. Hebreus 10:10, na qual vontade temos sido o quê? Santificados pela oblação, pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita quantas vezes? Uma vez, irmão. Só palavra de Deus, palavra revelada, palavra de sabedoria, que as pessoas desconhecem, desprezam a obra consumada. Efésios 10:14,
Porque com uma só ablução, uma só oferta, fez o quê? Aperfeiçoou. É o que a palavra está dizendo, irmão. Eu creio nessa palavra. Aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E você está sendo santificado pela palavra nesta manhã. Você está perfeito. Perfeito em Cristo. E aí encerramos Colossenses, capítulo 2, no versículo 10. Olha o que diz a palavra do Pai. E estais o quê? Perfeitos. De quem? Nele. Na religião você não está perfeito. No homem você não está perfeito. Nos dogmas vocês não estão perfeitos. Vocês estão perfeitos nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Você está perfeito em Cristo, porque em Cristo Ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Eu creio, eu tomo posse, eu recebo esta palavra no meu espírito, porque nós somos e estamos perfeitos em Jesus Cristo. Amém? Graça e paz, abençoados. Esta é a palavra da graça, que edifica e dá